Gratidão ou religião? Qual o seu estilo de vida? Olha que interessante, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 15 deste livro que eu publiquei, chamado Princípios para a Vida, o livro, e o capítulo 15 chama Gratidão ou Religião. Nesse livro eu baseio, o capítulo dele no ensinamento do Rabino R.S. Arush, né? Ele tem esse Em El Jardim de la Fé Universal, um livro muito interessante. Tem vários outros que estão ali atrás, ó, coloquei aqui, todos são de autoria deles, não tem em português, mas tem muitos ensinamentos importantes. E nesse capítulo, o que eu relato que me chamou muita atenção, né, e eu uso como base essa história que ele conta, e daí eu desenvolvo, né, o capítulo 15 do livro A Gratidão ou a Religião. O Rabino conta que um dia estava terminando uma palestra, né, ele é uma pessoa muito renomada, muito conceituada, terminando uma palestra e diante dele apareceu uma pessoa que aparentemente não era uma pessoa religiosa. Era uma pessoa, eles falam em secular, né? Os judeus chamam de secular, os rabinos chamam de secular, a pessoa que não é religiosa, uma pessoa normal. E essa pessoa pega e fala o seguinte, que passou a ter uma vida muito abençoada depois que leu no livro de Jó uma passagem e que mudou a vida dele, mudou o entendimento dele. E ao lado dessa pessoa estava o irmão dele, né, que opostamente era muito religioso. Daí eu até coloquei aqui uma imagenzinha, né? Olha lá, o irmão dele está aqui. Claro que não são esses, é uma alegoria que estou dando um exemplo. Uma pessoa secular e uma pessoa bastante religiosa. E daí o que acontece? Esse secular, essa pessoa que não era religiosa, disse que leu uma passagem de Jó que falava o seguinte: você não sabe o que está falando? Perdeu a razão, mulher? Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? E essa pessoa teve esse entendimento depois que ouviu um dos áudios dele, né, uma das gravações dele, onde ele falava que tudo é para o bem, que tudo que Deus faz, que Deus está no controle de tudo e que a gente não entende as coisas, mas que pensando numa eternidade, num desdobramento espiritual, eterno, tudo no final vai fazer sentido. Então ele fala que com base nesse entendimento e com base nessa palavra de Jó, onde Jó dá um chega para lá para a mulher, porque ela pega uma hora e fala, olha, amaldiçoa esse Deus aí e morra. Daí ele fala, não, mulher, recebi tantas bênçãos, tantas riquezas, tudo quando era bom, eu recebia de Deus. Agora que a coisa está ruim, eu não vou querer? Deus é que envia. Enviou o bem, enviou o mal, eu recebo tudo. Toda perda, aparente perda, né? Eu recebo também. Então, é um estilo de vida de gratidão, né? E olha que interessante, eu coloco aqui uma mulher, né, que estava lá. Por quê? Por que eu usei isso aqui de exemplo? O Rabino conta que esse irmão fala o seguinte, que aquele religioso, o irmão dele religioso, que estava ali ao lado, não tinha uma vida, vamos falar, abençoada, tão próspera, apesar dele cumprir vários preceitos que a religião deles obriga, né? Cumprir vários mandamentos ali e tal, era uma vida travada, não era aquela vida abundante como ele esperava ter, como ele gostaria de ter. E diante disso, ele reclamava, ele murmurava, ele estava, vamos falar, sempre ranzinza, não sei se você sabe o que quer dizer ranzinza, aquela pessoa que está sempre com a cara fechada, a cara amarrada, e, por outro lado, aquele que estava conversando com o rabino, que sempre estava agradecendo a Deus pela vida, estava alegre, tinha uma vida que parece que era muito mais destravada. E ele foi perguntar, né, para o rabino quem que estava melhor perante Deus, e o rabino leu essa passagem aqui de um dos comentários à Torá, né, a Torá que é o Antigo Testamento da Bíblia cristã, da nossa Bíblia cristã, os primeiros 5 livros, o Pentateuco ali. Então, na Torá, onde tem os mandamentos, a lei, tem um comentário que diz o seguinte: e o objetivo de
todos os mandamentos é que creiamos em nosso Deus e que agradeçamos a Ele que nos criou. E esta é a intenção da criação e não há outra razão. Não tem o Criador outra vontade, salvo que o homem saiba isto e que lhe agradeça. Olha que interessante. É claro que nós, como cristãos, né, a gente tem uma visão às vezes um pouco diferente, mas no judaísmo eles têm muita questão de dar ênfase em algum ensinamento. Então, vários ensinamentos você pega e fala, olha, esse é o mais importante, esse é o principal. Então, assim, eles querem destacar. Então, é um princípio muito importante a gratidão perante as coisas que ocorrem na vida. Então, se você passou um ano difícil, está passando alguma dificuldade, agradeça, seja grato a Deus. Fala, Deus, eu recebo. Quando eu estava bem, eu te louvava. Agora que a árvore não deu fruto, eu também te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo e sabe o que é melhor para mim. Deus, daí a pessoa pode falar, então eu não preciso guardar mandamento nenhum, só basta ficar agradecendo a Deus? Não, Deus é paciente em esperar que todos tentemos ter uma vida de observância aos seus mandamentos. Enquanto isso, ele muito se alegra com os que lhe são gratos por todas as coisas, pois isso demonstra fé. Quando você agradece a Deus por tudo, né, você está demonstrando o seguinte: primeiro, crê que existe um Deus, depois que ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né, para mim, para você, e que você confia nele porque ele está no controle. Então isso é uma forma de demonstrar a fé, tá bom? Então assim, aconteceu alguma coisa que estava assim aos seus olhos não está legal? Agradeça. Aconteceu algo muito bom? Agradeça. É claro que se você tiver uma vida de gratidão e de agradecimento a Deus e ainda de observância à sua lei, aos seus mandamentos, muito melhor. Agora, se você pelo menos for grato, você já estará assim com o coração muito aberto a Deus te abençoar, tá bom? Lembremos aqui uma passagem de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas conhecem essa passagem de cor. Porém, fala, eu tenho fé. Mas a fé, como que você demonstra? São coisas práticas, né? Inclusive nesse livro mesmo, né, O Jardim de la Fé Universal, o Rabino fala que existem 3 níveis da fé, né, que eles chamam de emuná. É muito importante você saber como é a fé e tentar viver nela. Tá bom? Esse foi apenas um resuminho do capítulo 15 do livro Princípios para a Vida. Espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse em adquirir, pode comprar direto no meu site. Você compra o livro físico lá, henriquelima.com.br. Navega lá, tem livros, né? E você consegue comprar. Se você quiser autografado, manda um e-mail que daí eu mando para você com seu nome e tal. E se quiser um e-book também, tem no iTunes, tem na Amazon, tem na Livraria Cultura, tem nesses sites aí. Tá bom? Forte abraço, tenhamos fé e sejamos gratos acima de tudo, grato a Deus por tudo que acontece nessa vida e confiemos que Ele está no controle, que tudo vai melhorar e que tudo é para o bem e que nós temos confiança plena de que Ele está cuidando de cada detalhe. A sua observância individual não falha. Forte abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber quando eu publicar novos materiais. Obrigado.